Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações neste momento. Nós hoje estamos juntos mais uma vez, já agradecendo essa casa de caridade, para nós trazermos algumas reflexões a respeito do tema pena de morte. Esse tema está no Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da Lei de Destruição. E nós vamos trabalhar, os pensamentos das questões 760 a 765. E a gente começa as nossas reflexões, com um pensamento. Por que o Espiritismo é contra a pena de morte? Então nós vamos iniciar com algumas ponderações que para nós são significativas ao longo do estudo. A morte, primeira reflexão nossa, a morte de um ser humano por outro ser humano é sempre vingança. Não tenhamos dúvida. É falta de amor, crueldade e imperfeição moral. Porque a vida do ser humano, de outro ser humano, para nós, que nos consideramos cristãos e que já estudamos um bocadinho, da doutrina espírita, a vida não pertence a nós, pertence a Deus. E tirá-la é interromper uma encarnação de um espírito. Como bem esclarece, Kardec na questão 746, do Livro dos Espíritos, claro, E é sempre reprovável, porque ela interrompe uma vida em expiação ou missão. Em resposta também à questão 760 do Livro dos Espíritos, eles respondem ao questionamento de Kardec da seguinte maneira: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Então, com essas três reflexões iniciais, o que a gente pode iniciar concluindo? Que a pena de morte não está e nem nunca esteve em acordo com as leis divinas. Mas vejamos, quando conhecemos alguém que comete injustiça com o próximo, embora nós saibamos que isso não faz parte das leis divinas, e tomamos conhecimento de que alguém cometeu atrocidades contra outra pessoa, logo vem à cabeça um pensamento. Esse que comete esses crimes não merecia estar encarnado entre nós. Ainda é um tipo de pensamento que, infelizmente, é comum a todos nós, ou uma parcela de nós, que ainda não colocou, verdadeiramente os ensinamentos da doutrina e do Evangelho do Cristo no seu coração. Mas se Deus permite que esse irmão esteja encarnado entre nós, sendo Deus soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente, é porque tem algum motivo. Mesmo ele sendo ou tendo atitudes bárbaras, existe algum motivo para ele estar ali e que nós desconhecemos. Nós, de forma geral, não sabemos por que ou em que circunstâncias aquele irmão está ali e qual é a tarefa dele ou nossa junto a esse. Então, Deus, em sua infinita bondade, ele sempre dá oportunidades.
mesmo aquele companheiro, aquele espírito encarnado, né, apresentando temperamento difícil, atitudes agressivas, violentas, né, mas Deus dá sempre oportunidade e perdoa sempre os erros. Não é que Deus deixe isso passar em branco, porque o outro matou ou cometeu uma atrocidade contra alguém. Isso não passa em branco, as leis de Deus. E nós sabemos muito bem disso. É porque nós temos ainda instintos que nós trazemos da nossa ancestralidade espiritual. E esses instintos, muitas das vezes, nós, assim, permitimos que eles tomem os nossos pensamentos, o de fazer justiça com as próprias mãos, ficarmos obcecados, né, pelos erros que os outros ou o outro comete conosco ou com alguém que amamos. Então, muitas das vezes, nós nos perdemos em atitudes até. Quando eu digo nós, não somos talvez nós aqui, ou com certeza, mas nós, humanidade. Nós nos perdemos, nós deixamos que os instintos mais baixos falem mais alto nesse momento. E aí nós extravasamos isso em violência, em atitudes indignas, em vingança. Volto a repetir, se Deus permite que aquele espírito esteja encarnado, mesmo sendo um espírito cruel, um espírito com atitudes odiosas, ele está ali por uma razão. É porque ele precisa, e nós todos, como sociedade, também, para que a gente aprenda a reagir diante dessas atrocidades, mas não mais como justiceiros, e sim com a moral e o Evangelho do Cristo em nossos corações. Vejam bem, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que aquele que comete uma atrocidade, um crime, mata, estupra, faz mal a alguém ou às vezes a famílias inteiras, isso deva passar em branco, não. Não é disso que eu estou falando. Mas eu também estou dizendo e afirmando, com base no Evangelho do Cristo e na moral cristã espírita, que a morte dele não vai resolver o problema. Não vai resolver e nem vai trazer de volta um ressarcimento à altura, muitas das vezes, daquilo que ele fez. Não, isso vai representar um rebaixamento nosso. Um rebaixamento moral e comportamental também. Deus nunca deixa de reconduzir ao bem, ao equilíbrio, através das suas leis, né, aquilo que não está em equilíbrio e dentro das suas leis, dentro da lei de amor, de justiça e de caridade. Então, assim, não cabe a nós o julgamento e nem a execução do nosso julgamento. Cabe a nós, cada vez mais, reforçar o bom comportamento, os bons pensamentos em sociedade, para que isso se reflita sobre os outros. E aquele que tenha más atitudes, maus desejos, maus pensamentos, se sinta inibido, se sinta tolhido em sua própria vontade de cometer esses atos. Porque, assim, imaginemos, né, de uma forma que a gente sempre olha assim, não, foi aquele rapaz, a gente sempre olha da porta para fora, né, e a gente não se incomoda muito com essas atitudes. Mas pensemos, meus irmãos, e se for com um dos nossos queridos, dos nossos familiares, que tenha no momento de fraqueza cometido um desses crimes ou atrocidades? Será que nós, em nossos corações, gostaríamos de vê-lo sacrificado?
Ou será que nós gostaríamos de pedir uma outra oportunidade para que ele refaça, né, ainda em vida, um outro caminho melhor do que esse que ele tomou? Com certeza nós iríamos clamar por clemência para esse nosso querido. É por isso que Jesus, sempre nos seus ensinamentos sábios, ele deixa lá uma frase que diz assim: não desejeis ou não faça ao seu semelhante aquilo que você não quer para si próprio. Então, se eu não quero isso para um familiar meu, como é que eu posso estar desejando isso para o filho do vizinho? Ah, mas ele é bandido, ele é cruel, ele trafica, ele, sabe, estuprou, matou, roubou. Mas eu repito, e se fosse com um dos nossos? Que atitude teríamos? Será que seria a mesma? Toda vez, né, que surgem assim notícias, e a gente vê isso na nossa mídia, né, porque na verdade a mídia invade as nossas salas, invade as nossas vidas, e muitas das vezes nós não filtramos isso através da televisão, né, das notícias que chegam. Hoje a internet proporciona isso de forma até mais rápida, né? Toda vez que a violência começa a se exacerbar, há sempre um burburinho, né? Buscando saídas rápidas para uma paz ou uma falsa paz e falso equilíbrio social. Não seria até de nós nos surpreendermos se, por exemplo, fizessem uma pesquisa, né, de opinião pública questionando, né, sobre a sua vontade em ter penas mais duras, em ter a pena de morte, como se isso fosse assim, uma solução quase mágica para o problema da criminalidade. Muitas das vezes, né, o clima de insegurança que predomina, principalmente aqui para nós que moramos em grandes cidades, com grandes populações, né? Essas notícias correm muito rápido e muitas das vezes apavoram-nos, apavoram a sociedade como um todo. E aí sempre surge de forma oportunista, propondo soluções milagrosas, drásticas, violentas, para solucionar uma questão que é muito mais profunda. Isso acontece muito quando a gente se deixa tomar pela emoção, ao invés de usarmos da nossa razão. Mas então vocês vão me questionar: Luiz, o que é que nós vamos fazer? O que a doutrina espírita, ou como a doutrina espírita, analisa essa questão, esse problema? Então, nós espíritas, cristãos, né, não podemos deixar nos levar por essas ideias contrárias às leis de Deus, contrárias à moral cristã. Nós acreditamos num Deus justo, soberanamente bom. Não acreditamos? Então, se certas situações acontecem, nós, a princípio, olhando só superficialmente, nos aterrorizamos. Mas elas fazem parte, muitas das vezes, de um processo de ajuste. Não tem uma questão que os espíritos respondem dizendo assim: Deus às vezes permite que o mal chegue a um ponto insuportável para que os homens compreendam a necessidade do bem. Então não se pode, ou melhor, não se deve fechar a porta, nunca fechar as portas
ao arrependimento de um criminoso, tirando dele a oportunidade de passar por provas e expiações que fazem parte da vida, mesmo para aqueles criminosos mais cruéis. Mesmo que vagarosamente, né, a gente veja progressos, mas Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Ele quer, sim, espíritos bem sedimentados nas suas leis, compreendendo, praticando-as de forma bem equilibrada, de forma em que isso faça parte, né, do seu comportamento, como o ar que nós respiramos. Vamos nos apoiar novamente em Kardec para que nós possamos sedimentar isso, ou pelo menos, digamos assim, começar a repensar as nossas atitudes, se é que entre nós aqui ouvintes, né, exista alguém que acredite na pena de morte como uma forma de justiça social, de justiça humana e divina. Então Kardec, né, pergunta na questão 167 a finalidade da reencarnação. E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, vejam esta resposta sábia dos espíritos, reconhecendo no processo reencarnatório a verdadeira justiça de Deus, que cria as recompensas e as punições, vamos dizer assim, né, de acordo com o nível de arrependimento, de entendimento. Uma pessoa que não tenha o seu juízo, né, como a gente costuma falar, que tenha dificuldades mentais. Vamos exemplificar assim. Uma pessoa que tenha dificuldades mentais mata a outra, a sangue frio, sem nenhuma justificativa. Essa pessoa é tão culpada quanto aquele que pensou, criou condições e foi lá, matou o outro a sangue frio? Se nós olharmos de forma rudimentar, né, essa proposta de que se matou tem que morrer, de que a justiça tem que ser uma espécie de vingança, os dois mereceriam a mesma pena. Mas será que aos olhos de Deus é a mesma? O nível de consciência física e até espiritual é o mesmo? E na questão 171, perguntando, né, aos espíritos sobre onde se funda o dogma da reencarnação, mais uma vez os espíritos respondem: sobre a justiça de Deus. E ainda completam no finalzinho: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Mostrando o que aqui de novo, meus irmãos? Que Deus dá oportunidades iguais a todos. Mesmo aquele criminoso violento, ele vai ter a sua oportunidade de remir as suas faltas, de se arrepender, de devolver a si e ao outro o equilíbrio que ele roubou. Todos os espíritos tendem à perfeição. E Deus, né, proporciona a todos o meio de consegui-las através das provas, né, que todos nós passamos em nossas vidas. Na sua justiça, né, Deus permite realizar novas existências. E aquilo que não puderam fazer, né, numa única encarnação, retornam para refazer. Então a doutrina da reencarnação consiste em admitir, né, que todos nós temos muitas existências, tantas quantas forem necessárias, e essa é a única forma que se tem de corresponder à justiça de Deus.
a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar nossas esperanças, pois ela nos oferece, né, os meios, mais uma vez, de resgatarmos os nossos erros através de novas oportunidades. Então, a pena de morte, como na pergunta 760, a pena de morte, meus irmãos, ela é um retrocesso. É um retrocesso social que nos remete de volta a um estado de barbárie dos costumes. Lá atrás, lá no nosso início, né, como espíritos, essa lei era aplicada de forma imediata. Resolveu o problema da violência na humanidade? Resolveu o problema das injustiças? Não. Se nós lembrarmos, Jesus foi condenado à morte. E ele tinha alguma coisa a pagar? Jesus tinha, como se diz, né, vulgarmente, algum pecado? Não. Ele foi morto, né, por implicações políticos sociais, por interesses aos quais a sua doutrina de amor, de justiça, de caridade, exemplificada por ele mesmo, incomodava. Então, meus irmãos, eliminar a carne não é modificar o espírito. Matar um criminoso não resolve. Sabe por quê? Porque eles não morrem. O que morre é a carne, é o corpo. Mas o espírito, que é a essência, ele continua vivo. E vai voltar em outra existência. E se ele não foi tratado, se ele não foi curado dos seus males, com certeza retorna. Talvez até mais raivoso, buscando vingança contra aqueles que em seu pensamento sejam os seus algozes. Como eu repito, muitos voltarão até pior. Mas alguém vai dizer assim, olha, mas tem a justiça, vamos pegar aqui do Brasil, né? A justiça brasileira prende, deixa o sujeito lá, mas deixa o sujeito lá num depósito, né? Que os nossos cárceres estão muito distantes de serem escolas de corrigenda. O sujeito fica ocioso, mais agressivo, mais violento. Eu não estou falando desse tipo de justiça que, na verdade, não corrige. Desse tipo de justiça que só revolta, que só empurra aquele que cometeu o crime, né, para, digamos assim, para pensar, né, que ao sair ele não tem alternativas e que a única alternativa é voltar para o mundo do crime, da violência. E muitos voltam. Mas fica um questionamento, né? Diante desses crimes tão cruéis, né, que nós vemos na nossa sociedade mundial, o que é que se pode fazer? Então, para nós espíritas, né, com base na justiça divina, da reencarnação, a gente já sabe que matar o criminoso, ao invés de fazê-lo cumprir a pena que lhe permita a reflexão e a correção de sua vida, é cortar a oportunidade de progredir. Então, a primeira coisa, não a pena de morte. Oportunizar a esse irmão que ali se encontra, né, na delinquência, na violência, oportunizar a ele uma chance de reflexão,
trabalho, dignidade, mostrar um pouco de justiça social. Porque, assim, a gente pode fundamentar de forma categórica que a pena de morte, ou seja ela institucional, né, dos estados, ou seja ela informal, como nós vemos, infelizmente, muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, né, aqui onde nós moramos, na Zona Oeste, nós vemos essa pseudo-justiça informal, onde se pega um criminoso ou um suposto criminoso e se tira a vida dele como uma forma de dar paz à sociedade que ali mora. Então, meus irmãos, uma das razões para a gente abolir isso das nossas ideias, né, e dos nossos comportamentos, se alguém que ouve, né, tem vontade ou já praticou ou pratica esse tipo de ato, a primeira é de ordem religiosa e espiritual. Porque não é coerente nós que somos cristãos, espíritas cristãos, a alegação de que a reincidência de certos crimes, né, não tem recuperação. Tudo tem recuperação. Eu repito o que eu falei antes. Se nós recebemos infinitas oportunidades para que nós refaçamos quantas vezes forem necessárias aquilo que nós não aprendemos de uma única vez, é porque tudo tem solução. A morte antecipada, que tira a vida de alguém, né, que só a Deus pertence, estará contrariando, né, a caminhada do progresso desse espírito e é frontalmente contra as leis de Deus. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus. Já houve isso no passado. Existem alguns países, né, que aplicam a pena de morte em nome da divindade. Um grande erro. E há uma questão que muitas das vezes também que justifica a não pena de morte, é que nós vivemos uma sociedade desigual. O nosso Estado, né, o Estado brasileiro, por exemplo, né, ela não trabalha uma prevenção material, né, assim, que permite, né, por negligência ou falta de solidariedade, a fome, que permite a miséria, a falta de moradia, o emprego, a escola, a prevenção policial, ou seja, a segurança, possibilitando, né, que aqueles que transitam no crime ou tenham, assim, falhas morais, façam uso da violência e atinjam vítimas. Isso é um grande erro, é um grande equívoco. Então, meus irmãos, para nós irmos consolidando as nossas ideias e conduzindo as nossas reflexões para o final, nós vemos assim, ó, que em primeiro lugar, para nós solucionarmos efetivamente o problema da violência, é preciso, né, de acordo com o que eu acabei de dizer, é preciso atacar as causas. É preciso, né, de um lado, lutar contra as desigualdades sociais e econômicas, não que isso seja uma justificativa. Mas isso, para aqueles que têm fraca moral, fragilidade moral, né, isso é um atrativo. Então, reparar deficiências no nosso aparelho judiciário e penal, leis mais justas, iguais, e quando aquele espírito encarnado recair numa dessas situações lamentáveis, ele possa ser tratado
e não violentado mais ainda, né? Para que essas atitudes possam ser reformadoras da nossa sociedade. É preciso que a gente desmistifique a pena de morte, porque, vou voltar a dizer, é desumana e cruel. A pena de morte em si é um ato de violência, é um ato de vingança. Ela não acaba com a criminalidade, mas sim com as vidas humanas. E é contrária frontalmente, eu repito, às leis de Deus. O problema da criminalidade e da violência é muito alimentada pelo egoísmo social. Vejam bem, eu já é a terceira vez que eu toco nessa tecla. Isso não é uma justificativa cabal, mas é um atrativo, é um elemento. Esse egoísmo social, né, onde se valoriza o ter, não se valoriza o ser, não se valoriza o conhecimento, as boas práticas sociais, né? Aparece na mídia sempre a violência. Mas é aquele cidadão que dispõe do seu tempo para ser voluntário num abrigo, que faz mutirão para conseguir bolsa para alimentar pessoas que estão passando fome nesse momento tão difícil de pandemia, que se dispõe a ouvir e a consolar. Por que isso não sai na mídia ainda? Porque nós temos um comportamento social ainda materialista. E nós precisamos, né, modificar isso em nós. A nossa sociedade precisa ser reformada, mas antes nós precisamos nos reformar. Valorizar a educação, né, e não deixar ao desamparo, né, multidões de ignorantes, de pessoas carentes, que muitas das vezes se revoltam por conta dessa sociedade materialista, né, aos desníveis de fortuna. A pessoa mais ignorante, que não tem oportunidade dessas reflexões, olha para ele, sua situação, muitas das vezes de não dignidade humana, né, no sentido, né, da sua vida, daquilo do seu sustento, né, e olha atitudes irresponsáveis de corrupção, de exibicionismo, de desperdício, de pessoas que têm grandes fortunas, vamos dizer assim, e que poderiam estar minimizando essas questões sociais. Sem que essas causas, né, sejam removidas, fica muito complicado não se falar em violência. E aí se produzem as falsas soluções, que na verdade são outras violências, mas com caráter de limpeza, de dar paz, uma falsa paz. É uma ilusão infeliz e criminosa a instituição, né, de um Estado formal ou informal, como a gente já falou, de grupos de extermínio, né, de milícias que matam em nome de uma segurança, né, um Estado homicida, uma justiça assassina, para viabilizar uma pseudo-paz social. Isso, na verdade, é crueldade. Nós devemos lembrar que o não matarás continua sendo lei divina, cujo descumprimento trará inevitavelmente as mais desastrosas consequências para nós individualmente e como sociedade. Não adianta, repito, matar um espírito imortal. Somente o amor, legítimo e fraterno, pode transformar o bem e a felicidade e a paz. A pena de morte é um ato brutal, meus irmãos, que agride a Deus e as suas leis. Seu banimento vai representar para todos nós, individualmente e como sociedade, avanço. Então, desde já, coloquemos em nossas mentes e corações não a violência, não a brutalidade, não a pena de morte.
Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. E meus agradecimentos mais uma vez a essa casa que oportuniza esses momentos de reflexão e que nos convida. E eu sou muito grato a esse convite que nos é feito. Um grande abraço a todos, uma boa noite.